Fala aí galera, beleza? Aqui é Beman, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje eu vou trazer um vídeo tutorial, tá? Simples e rápido, explicando como você pode melhorar o desempenho gráfico do seu PC se você tiver um PC similar ao meu, beleza? Isso vai funcionar se você tiver um PC similar ao que eu vou estar mostrando a vocês aqui, tá? No caso, o meu é esse aqui, ó. Eu tenho um PC, tá? Que o processador dele é uma AMD Ryzen 5 3400G. Ele tem o Vega 11, que é a placa de vídeo integrada Vega 11, tá? Eu tenho instalada nesse PC duas pentes de memória de 8 GB cada, totalizando 16 GB, tá? Mas o que acontece? Nessa placa, desse processador AMD Ryzen 5, a placa que ele vem de vídeo é uma placa integrada ao processador, tá? Existem as placas de vídeo dedicadas, que são aquelas placas à parte que você compra aí da GeForce, da Nvidia, tal e tudo mais. Só que essas placas elas já vêm com a memória própria, ou seja, se é uma placa de 2 GB de memória, ela, a própria placa dedicada já tem os 2 GB nela, se for 4, se for 6 GB já é dedicado. E a memória RAM que está instalada no seu PC fica para outras utilidades, né? Porque a própria placa de vídeo ela já tem as suas RAMs próprias. Já na tecnologia do processador AMD, que vem com as placas integradas, as placas não, né? Os chips integrados gráficos, eles não vêm com memória RAM dedicada a elas, integrada a elas também. Então você tem que compartilhar a memória RAM do seu PC para o chip gráfico para ele funcionar, beleza? Quando você adquirir o computador, o processador, ele já vem automaticamente programado para colocar uma quantidade X da memória RAM na placa no chip de vídeo, tá? No caso aqui, quando eu adquiri esse PC, ele já veio com 2 GB integrado, né? Então, quando eu adquiri o PC, eu tinha 8 GB só de RAM, então ficava 2 GB para o Vega 11 e eu ficava praticamente só com 6 de RAM para utilizar em outras coisas, tá? Com o passar do tempo, eu adquiri uma memória RAM extra de 8 e coloquei, ficou 16. E eu aprendi a colocar um pouco mais de memória também no chip integrado para ele ficar mais potente. E eu coloquei ele em 3, tá? Tanto é que você vê aqui, ó. Eu tenho 16 GB de memória RAM 2 de 8, porém utilizável somente 12,9. Então o PC está usando somente 12,9 dessa memória RAM, porque 3 dessa memória aqui, 3 GB dessa memória, está sendo utilizado para placa de vídeo. Então nesse momento eu tenho um computador com processador Ryzen 5, com uma placa de vídeo, por assim dizer, de 3 GB, tá? Com 12,9 de RAM, ou seja, é uma configuração bem interessante aí, que dá para rodar muita coisa de forma agradável, tá? Só que eu vou ensinar vocês agora como modificar aqui a quantidade de RAM na sua Vega 11, porque de repente você está utilizando, ela pode estar com 2 GB, ela pode estar até com menos de 2 GB de vídeo, e você de repente tem uma memória RAM sobrando aí que pode delegar para ela, tá? Aí eu vou explicar aqui no vídeo como é que se faz. Lembrando que eu tenho a minha placa-mãe, ela é bem simplesinha, tá? É uma placa-mãe básica, que é a A320M da BioStar, tá? Então eu vou fazer esse tutorial explicando em cima da minha placa-mãe, que não é uma placa-mãe de ponta. De repente a sua placa-mãe ela é melhor, ela é de outro fabricante, e de repente o caminho para chegar onde eu vou explicar agora pode ser um pouco diferente. Mas a teoria é a mesma, tá? Isso pode funcionar também se você tem uma placa de mãe parecida ou de outro fabricante aí, tá? Vou abrir aqui um vídeo que eu gravei no celular, tá? Então tive que reiniciar o computador, então foi gravado no celular, beleza? Assim que você inicia ou reinicia o computador, vai aparecer aqui um menu, né, por assim dizer, para você entrar mexer na sua placa-mãe aqui, ó, motherboard, ou seja, placa-mãe da BioStar, tá? Essa é a A320M. E tá dizendo aqui, ó, delete para entrar na BIOS. Então você vai entender aqui qual é o botão que você vai apertar para entrar na BIOS. No meu caso aqui é o delete. No meu caso eu não fico apertando como um louco aqui o delete enquanto o computador está com a tela preta, porque não. Quando aparecer isso aqui, ó, placa-mãe, você aperta o delete 1 ou 2 vezes e já entra
facilzinho já na BIOS, beleza? Em alguns casos aí, dependendo do seu modelo de placa-mãe, fabricante, é o F2, tá? Normalmente é o F2, o botão F2 ou o botão Delete que entra na BIOS, tá? Você verifica aí qual é o botão que entra na sua BIOS, beleza? Pronto, você entrou aí na BIOS, aí você vê aqui que tem o menu da BIOS, tá? Tem aqui o Main, Advanced, Chipset, Boot, Sector e On. Você vai, para mexer no que eu vou mostrar a vocês, você vem aqui ó, no Chipset, tá? Aqui eu estava procurando, né? Fui adivante, vi que não era aqui o caminho, apertei no Chipset e cheguei no caminho, beleza? Você vai vir aqui em Chipset, e em Chipset vai ter essas opções aqui, ó. Você vai na opção ó, North Bridge, tá? Que é tipo, é ponte norte, né? O norte ponte, alguma coisa assim. Você vem aqui, North Brink, tá? Pronto, uma vez que você entrou aqui em North Brink, aí tem essas opções aqui, você vai agora clicar ó, em GFX Configuration, tá? É nessa opção que você vai entrar agora, o caminho é esse. Certo? Pronto, entrou no GFX Configuration, aí você agora vai vir na opção ó, uma Frame Buffer Size, tá? Essa é a opção, pelo menos nesse modelo de placa-mãe da BioStar, você vai entrar aqui uma Frame Buffer Size. Pode ver aqui que de lado dele já tem aqui 3G, porque já está configurado para 3 GB de memória dedicada ao vídeo, tá? Dá 2 cliques e abriu. Pronto, como vocês podem ver aqui, quando deu 2 cliques aqui em uma Frame Buffer Size, abriu um leque de opções. Tem alto, normalmente quando você compra de fábrica, vem com essa opção aqui marcada alto. Alto normalmente leva você a 2 GB de memória RAM. Pelo menos foi o que estava comigo aqui. Meu processador, ele estava com 2 GB de memória RAM para vídeo, tá? Na interface gráfica. Aí aqui, você entrando nesse comando aqui, você pode escolher 64 MB, 80 MB, até 16 GB teoricamente. Só que há um detalhe, tá? Eu achei que eu poderia colocar 4 GB, né? Eu não colocaria, acho que é 6 GB, está um pouco apagado, mas parece que é um 6 ou um 8 GB, talvez seja 8. Mas eu achei que eu poderia colocar até 4 GB ou 8 ou 16, só que não dá para colocar, embora tenha essa opção, não funciona. Por quê? Porque aparentemente essas placas mãe, elas precisam de uma atualização de BIOS para poder habilitar isso aqui, se habilitar. Eu entrei no site da fabricante da BioStar, essa placa mãe aqui, e tinha lá as BIOS mais recentes. Eu poderia ter atualizado, só que embaixo da relação de BIOS tinha uma janela lá com a frase dizendo: se a sua placa-mãe está funcionando bem, nós não recomendamos que você atualize a BIOS, pois isso pode trazer algum transtorno, algum dano à sua placa-mãe. Tá? Então, se a própria fabricante, no site da fabricante, onde está disponibilizada ali a atualização de BIOS, está me dizendo que se minha placa-mãe está funcionando bem, o melhor é que eu não atualize, porque pode dar algum erro, algum conflito e pode destruir a placa-mãe, quebrar a placa-mãe. Então eu simplesmente não fiz, tá? Uma pessoa mais ousada, ou que não está preocupada em perder a placa-mãe num possível erro, ela pode meter a cara ali e atualizar a BIOS. E talvez, atualizando a BIOS, você consiga colocar 4 GB, 8 GB ou até 16 GB, se você tiver essa quantidade de memória disponível no seu PC. Eu gostaria de colocar 4 GB, tanto é que a princípio, quando eu não sabia que não ia funcionar, eu coloquei 4 GB. Só que quando eu coloco 4 GB aqui, que aperto o F10 e salvo, e vou lá para o computador, embora aqui esteja 4 GB, no computador em si, no sistema operacional, mostra que só está funcionando 2 GB de vídeo só, tá? Eu entrei ali nos programas que verificam ali as estatísticas dos hardwares e só está funcionando a 2 GB, ou seja, colocar 4 GB diante, só vai funcionar aquilo que já está no alto, que no meu caso é 2 GB. Mas aí eu pesquisei, vi que não tinha como colocar 4 GB sem atualizar a BIOS e não fiz isso, não atualizei. E eu fui e arrisquei colocar então 3 GB, tá?
automático é 2, eu coloquei em 3 para ver se funcionava e funcionou. Quando eu coloquei 3 GB, que eu apertei o F10 e salvei, quando eu entro ali no aplicativo, eu vou mostrar a vocês, no aplicativo que monitora esse tipo de estatística, os 3 GB estavam funcionando sim. E quando eu fui jogar alguns jogos, os jogos mostraram ali que estavam funcionando com um desempenho gráfico de 3 GB. Então 3 GB funciona, beleza? Então esse tutorial é para você que está usando o Ryzen 5 Vega 11, de repente você só está com 2 GB ou menos e você quer modificar para ficar um pouquinho mais poderoso. Lembrando que você tem que ter memória RAM disponível. Será que é vantagem você colocar 3 GB de vídeo e perder 1 GB de memória RAM para o desempenho geral do computador? Aí depende de você. Para mim valeu a pena, porque eu estou com uma placa de vídeo, por assim dizer, né, de 3 GB com a memória RAM de quase 13 GB. Então para mim tá filé, tá? Os jogos estão até rodando melhor realmente depois que eu fiz essa atualização aqui de RAM, tá? Aí vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Vou usar aqui o CPU-Z, né, que é um aplicativo que monitora esse tipo de situação. E vocês vão ver aí como é que está o vídeo, tá, do PC. Não sei se vocês vão enxergar aí, mas tem aqui, ó, gráficos. Nesse momento tá mostrando aqui, ó, os clocks, né? Memória. Então eu tenho aqui, ó, AMD Ryzen, AMD Radeon, que é o nome da placa, RX Vega 11 gráficos, é o meu chip gráfico, né, o Vega 11 gráficos. E aqui está dizendo que a memória que está sendo utilizada na Vega 11 é uma memória de 3 GB. Então eu tenho nesse momento um chip gráfico, praticamente uma placa gráfica, né, placa de vídeo de 3 GB, tá? Que para mim está sendo mais do que suficiente. Beleza? Então é isso aí, cara. Espero que esse vídeo sirva para alguém, né? Ajude alguém. Se você de repente tentou colocar 4 GB ou mais e na prática não está funcionando, entenda, não vai funcionar, a não ser talvez que você atualize a BIOS, sendo que o próprio site da placa-mãe ele sugere que você não atualize a BIOS, a não ser que seja por problema da placa. Sua placa está apresentando, placa de mãe está apresentando algum defeito, algum problema, alguma inconsistência, e você vai atualizar a BIOS para tentar consertar. Mas se a placa-mãe está funcionando bem, você vai atualizar a BIOS, você pode fazer o contrário. Você pode fazer a sua placa-mãe que está funcionando bem ficar com algum defeito aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aproveitem aí e até o próximo. Tchau!